trabalhar, é um pouco difícil, porque as pessoas não estão muito acostumadas a fazer reuniões diárias, reunião de planejamento, mas que coisa chata, toda hora tem que fazer reunião. Então, o Scrum Master é essa pessoa que fala assim, opa, foi 9 horas que a gente combinou dele, que é reunião diária, beleza, é 9 horas. Então, é ele que vai lá e puxa o pessoal, manda lá no Skype, pessoal, hora do dele, aí vai lá junto com o pessoal. Ele é o responsável. Não precisa ser um por projeto, pode ser um do time cada semana, né? Não tem muita regra, não. Ele garante a produtividade e a qualidade, ele remove os impedimentos, ele pode ser um desenvolvedor. O que quer dizer remover os impedimentos, né? A gente tem as reuniões diárias e uma das perguntas que o Scrum Master fala é falar assim, tem algum problema? Você teve algum bloqueio que a partir daqui você não consegue fazer mais? A pessoa fala, tenho, sei lá, minha máquina parou de funcionar, minha máquina precisa formatar, sei lá, qualquer problema do tipo. Ele é a pessoa responsável por correr atrás, falar, vou arrumar outra máquina para você, vou resolver o seu problema para você continuar e não impactar o sprint. E ele não é o gerente, né? Não é o gerente. Ele pode ser um desenvolvedor, é um cara ali do time, mas não é nenhum gerente, não. O Scrum Master, ele atualiza esse gráfico que a gente chama de burnout. Diariamente, esse gráfico aqui, também eu vou falar mais para frente detalhado, ele é um gráfico que mostra o desempenho da sua equipe. Né? Então, tem uma linha em verde que fala como que você deveria estar, e aí essa linha laranja é que o Scrum Master tem que ir lá todo dia, na reunião diária, e atualizar, para não deixar escapar muito. Opa, nossa meta era aqui, a gente já está aqui, o que aconteceu? Né? Então, a ideia do Scrum é isso, pegar os gargalos o quanto antes, pegar os bugs o quanto antes, não deixar lá para o final. E aí vem o time. O time ele faz a estimativa das histórias e das tarefas. Também tem um método para se estimar, que eu já vou falar. Estimar é o quê? Para quem não está acostumado com esse termo. Quanto tempo vai demorar essa tarefa? Quanto tempo vai demorar essa história? Né? É estimar, ver quanto tempo que eu demoro para fazer tal coisa. São interdisciplinares, então, não é porque eu sou o DBA, que eu sou o DBA a vida inteira, e que se eu acabar meu trabalho, eu vou ficar de mão cruzada e meu time que se dane. Não. Né? O conceito de time é um ajudar o outro. Eles compartilham o conhecimento, inclusive nas reuniões diárias, e eles são autogerenciáveis. Então, ninguém precisa estar lá todo dia, né, o chefe do lado, falando, e aí, já fez? E aí, não fez? E aí, como é que está? Não, tem a meta do sprint. No final do sprint, você tem que entregar isso, beleza? Beleza. Isso é fácil da gente falar, mas é muito difícil as pessoas serem autogerenciáveis, porque todo mundo tem um chefe. Né? A gente está acostumado com um chefe. Então, está acostumado a chegar lá e falar, vamos ver o que o meu chefe vai mandar fazer. Né? É um pouco assim. Eu tive essa experiência, tá? Eu senti essa dificuldade. Eu imagino que todas as pessoas sejam assim. A gente está meio que acostumado, a gente está aprendendo isso desde criança. Né? Tem alguém para mandar na gente. O time, além de todas essas responsabilidades, ele é quem, de fato, pega o backlog, que é esse cara aqui, e transforma no produto final. A gente falou dos papéis, e agora a gente vai falar um pouco dos artefatos. A gente tem o backlog, vocês já viram antes, mas eu só vou reforçar aqui de novo. A gente tem o sprint, o backlog, e a gente tem o burn down. Então, de novo aqui, o backlog é o primeiro artefato que a gente tem no Scrum, que é quando o PO vai lá e vai detalhar todas as atividades que precisa ter no meu projeto. Né? Só estou repetindo aqui. O que é o sprint backlog? Eu tenho um backlog grande. E no meu sprint, que geralmente é de 2 a 4 semanas, a gente tem o backlog do sprint. Então,
de um pacote grande, eu pego algumas atividades para a gente fazer, né, nesse período de 2 a 4 semanas. Então, esse é o que a gente chama de Sprint Backlog. Esse quadro é o nosso quadro de trabalho. Então, se você chegar numa empresa que trabalha com Scrum, vai ter, sei lá, uns 5 desses. Assim. Cada projeto tem um quadro. E aí, o sprint do backlog, no início do projeto, não tem nada aqui no a fazer, não tem nada no fazendo e não tem nada no feito. Tá todos os post-its aqui no item de backlog. Tá? Que são as histórias e as atividades que a gente escolheu para fazer nesse sprint. Aqui é o Burdal. Então, aqui, ó, aqui do lado meu esquerdo, né? De vocês à direita. A gente tem o esforço. Esse esforço é com base na estimativa que o time fez. Tá? Então, nesse caso aqui, o time falou que nesse sprint de 2 semanas, ele vai fazer as atividades que correspondem a 80 pontos. Então, eu tenho 80 pontos e tenho 2 semanas para realizar isso. A linha em verde significa o meu ideal, o que eu deveria fazer. E o em laranja aqui é como que a equipe está se comportando durante as 2 semanas. Então, qualquer um que passa na frente do quadro, que vê esse gráfico, opa, tem alguma coisa errada. O que aconteceu aqui em cima? Que você já deveria estar com 40, eu estou com 60 ainda. Vamos trabalhar. E aí a gente vê esse gráfico descendo. Então, é um gráfico para todo dia, de manhã. Cheguei na empresa, bati o olho. Opa, como que está o meu time hoje? Como que está o meu sprint? Tudo bem? Nos artefatos? Aí, nas cerimônias agora. A gente tem o planejamento da sprint, que é o sprint planning. A gente tem o daily, que é as reuniões diárias. A gente tem o sprint review, que é a revisão da sprint, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar. E tem o sprint retrospective. Falando um pouco do sprint planning. É uma reunião que dura em torno de 3 ou 4 horas e tem como objetivo fazer todo o planejamento da sprint. Então, o PO chega lá nessa reunião com aquele backlog gigante. O que o time vai fazer? Vai falar, opa, vamos lá, qual que é a prioridade 1? São, sei lá, 15 itens, que é a prioridade 1. Mas o time consegue fazer os 15 itens? Não. Ou, sei lá, não sei, vamos ver. E aí o time começa a falar assim, essa atividade dá para fazer. Essa aqui segunda também dá, a terceira também dá. E aí o time vai pegando essas atividades do backlog e vai fazendo o backlog daquele sprint. Deu para entender? Tá. Quem que participa? O time, o Scrum Master e o PO. E aí alguns objetivos. Eu defino a meta para o sprint, eu faço a estimativa de novos itens, se necessário. Eu divido as histórias em tarefas, que é o que eu falei antes, que o time faz. Pega lá toda aquela historinha e fala, dessa história eu tenho um cadastro de cliente, eu tenho uma tela de edição, eu tenho que colocar um radio button aqui, de ativo e inativo. Ele vai começando a detalhar essas histórias em tarefas. Aqui tem um jeito que a gente usa para fazer as estimativas. É bem legal. Não necessariamente todo mundo que usa Scrum usa o Planning Poker, mas é uma metodologia que eu uso. Como que acontece? A gente vai na reunião do sprint, o sprint planning, a gente senta na mesa e cada um dos indivíduos, né, cada um do time tem um conjunto de cartas parecido com esse que está aqui, né? Esse número é baseado na sequência de Fibonacci. Então, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 100 e um ponto de interrogação. Tem várias cartas que ajudam a fazer, tem outras metodologias que ajudam a gente, mas a gente usa esse. Como que acontece? A gente vai pegar lá a história 1. A história 1, o PO explica, a história é essa. Aí o time fala, então dessa história vai sair, sei lá, 5 tarefas. Beleza, então vamos ver qual que é a estimativa da primeira tarefa. Todo mundo tem esse conjunto de cartas. Essa tarefa para mim, sei lá, são 3 pontos. Eu vou lá, todo mundo escolheu uma carta e coloca em cima da mesa. O Scrum Master, ele é o cara que gerencia
essa brincadeira, entre aspas. Aí vai lá, todo mundo vira. O engraçado de quando todo mundo vira é que tem gente que escolheu 1 e tem gente que escolheu 21 para a mesma tarefa. Engraçado, né? Claro, são pessoas diferentes, pensam diferentes. E aí a gente começa o debate. Por que você escolheu 1? Ah, é porque é só fazer um cadastro, a gente já tem isso quase pronto, é só copiar e colar o código, não sei o que lá. Por que você escolheu 21, fulano? Ah, é porque eu pensei numa coisa super complexa, além do cadastro, a gente vai ter que fazer, sei lá, o desenvolvedor começa a pensar, a viajar, tem que fazer não sei o que lá por trás, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o PO olha, o Scrum Master também, e fala assim, não, é mais simples, né? A história é isso, essa tarefa que a gente está discutindo não precisa ser tão complexa, ela tem que ser assim, assim, assim. Vamos jogar de novo? Vamos. Todo mundo com a carta na mão, põe a carta na mesa, o Scrum Master pede para virar, a gente vira, e aí acontece uma coisa. O cara que colocou 1, coloca 2. E o cara que colocou 21, coloca 5. Opa, estamos começando a melhorar, né? Aí fala, por que você colocou 2? Ah, porque eu achei que era muito simples no 1, mas do jeito que você falou, acho que tem uma complexidade a mais. O cara do 21, não, você explicou que não é tão complexo assim. Então, eu estimei, sei lá, 5, porque eu acho que é bem mais fácil mesmo, eu estava viajando, enfim. No final, qual que é a ideia? A gente tem 10 pessoas, sei lá, 7 tiram 2 e 3 tiram 5. Quem ganha é a maioria. Né? Então, o 2 fica para essa atividade. Tem peso 2 essa. E aí, com base nessa que a gente estimou, de peso 2, a gente vai estimando as outras. O que é legal? Que o time inteiro estima. Querendo ou não, por mais que a gente escolha a maioria, né, a maioria do pessoal que colocou o mesmo número, é o time inteiro. Então, todo mundo se responsabiliza por essa atividade. Então, no final, não dá para falar, não falei, eu falei que era 20. Ou então, uma coisa que o gerente de projeto faz, e que eu já vi acontecer, ele vai lá naquela forma tradicional, né? Quanto tempo você leva para fazer essa atividade? Aí eu levo 20 horas. Aí o GP olha assim com a cara feia e fala, 20 horas não. Tem que ser 5, e se você falar que é 7, eu te mato. Aí, no final, o cara não faz o que tem que fazer, porque ele falou que era 20, e de fato era 20. Só que o GP falou que é 5. Né? Aí não sai nada feito, nada bom, aí o GP briga depois, enfim. A reunião diária, então. Vamos pular de reunião. Reunião diária. É, no máximo, 15 minutos. O objetivo é alinhar o desenvolvimento com a meta. É uma reunião que é em pé, é 15 minutos em pé, por que não sentado? Porque não, sentado você vai ficar 1 hora com certeza. Então, é em pé que é para cansar mesmo. Deu 15 minutos, você senta e acabou. É sempre no mesmo local, que é sempre na frente do quadro. Eu tenho quanto tempo mais? Já acabou? Tá. Vou correr, gente. Só para finalizar, para não ficar perdido, tá? Então, essa reunião diária, cada um do time tem que falar o que fez desde a última reunião, o que vai fazer até a próxima reunião. Isso alinha a equipe, né? Então, tem algum bloqueio ou não tem? Vamos ver o que está acontecendo. Isso é todos os dias, todos os dias. O sprint review, que é uma revisão da sprint. Então, acabou a sprint era de 2 semanas, acabou. Então, tem uma reunião que a gente senta e fala, o que deu certo, o que deu errado. Então, essa reunião aqui. E tem a retrospectiva, que é uma outra reunião também, em média 4 horas, todo mundo participa. O objetivo é definir os meios de entrega sem maiores transtornos e incômodos. E aqui não é hora de achar culpado. Né? Como a gente trabalha em time, ou o time inteiro ganhou, ou o time inteiro perdeu. Não tem essa. Aqui uma revisão, mas, como já falei muitas vezes, depois, se vocês quiserem o material, eu passo para vocês. E aqui os benefícios de se usar o Scrum. Né? A velocidade na entrega, porque a gente está entregando coisas para o nosso cliente de 2 em 2 semanas, ou de 4 em 4 semanas, dependendo do período do sprint que a gente definiu.
A qualidade, então, a ideia é entregar um produto cada vez com menos bugs. O trabalho em equipe, a motivação no time, o compartilhamento do conhecimento, a interação com o cliente, e a gente passa a aceitar as mudanças, porque mudanças vão existir sempre. E o Scrum na prática, né? Falei todas as coisas boas, mas tem algumas dificuldades que a gente costuma enfrentar. A resistência de quem está perdendo o poder, né? Então, no time pode ter aquele cara lá que se acha o bonzão, tal, e no time não tem isso. É time e acabou. Não tem um que é mais que o outro. Então, a gente sente dificuldade nisso. Tem a desmotivação de quem está fora do time, a visão tradicional dos superiores, os caras não entendem essa forma de trabalhar. E mitos. Scrum é para projetos pequenos, somente para experientes e times nivelados, não tem nada a ver. Não há documentação, tem sim, tá? Não tem tanta documentação, mas tem documentação. E não tem como estimar, logo é impossível vender. Mentira. Bom, é isso. Passei do tempo, desculpa. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, depois, no final, no intervalo, vocês podem falar comigo. Obrigada.